Parece que a temporada acabou de começar, mas agosto já se mostrou incrivelmente generoso em milagres do futebol. Partidas de várias ligas se transformaram em uma verdadeira coleção de obras-primas. Bicicletas, chutes de longa distância, combinações elegantes e dramas nos acréscimos. Galera, estou trazendo de volta a coluna dos melhores gols do mês e quero mostrar a vocês os lances mais espetaculares de agosto de 2025. Mas já aviso desde já, só vou continuar se perceber o engajamento e o interesse de vocês. Na última edição a participação foi baixa e eu pensei que talvez essa série tivesse chegado ao fim. Só que a nova temporada começou, agosto foi rico em gols de antologia e eu decidi tentar mais uma vez. Depois veremos, tudo depende de vocês. Desejo um bom vídeo a todos. Começando na Inglaterra, o segundo turno nos deu um golaço no jogo entre Newcastle e Liverpool. Cody Gakpo fez o passe e Ryan Gravenberch recebeu diante de 3 adversários. Em vez de tentar driblar, o holandês arriscou de longe a 24 metros do gol. A bola saiu rasteira, bateu na trave e morreu na rede. O goleiro não teve a menor chance. Impressionou também o fato de a bola ter passado pelas linhas densas de marcadores como se fosse invisível. Vale destacar o novo recurso, o replay pelo ângulo do árbitro, que foi feito de forma muito melhor na Premier League do que no Mundial de Clubes. Eles adicionaram uma leve estabilização e agora esses momentos parecem ainda mais impressionantes. No geral, um golaço de um jogador do Liverpool. Passemos para Richarlison. O brasileiro resolveu lembrar ao público da sua jogada característica. O recém-chegado do Tottenham, Mohamed Kudus, passou com confiança pelo marcador na ponta e cruzou suavemente para a área. Richarlison já estava lá. No ar encaixou uma bicicleta perfeita contra o Burnley. O chute foi tão forte e preciso que a bola morreu na rede sem chance para o goleiro. Um gol que imediatamente trouxe à memória aquele momento na Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia, quando Richarlison fez um movimento semelhante. Na época foi até mais espetacular porque ele dominou antes e concluiu de forma ainda mais plástica. Mas agora, 3 anos depois, ele trouxe de volta aquele clima e entregou à Premier League uma cópia quase perfeita do seu gol mais famoso. Vamos agora para um gol realmente raro marcado no início de agosto nas qualificatórias da Conference League. Após um arremesso lateral preciso de um companheiro, Max Merdink recebeu a bola com o pé direito. Percebeu que o goleiro estava muito adiantado e imediatamente bateu de canhota no seu segundo toque, girando levemente o corpo. A bola passou graciosamente por cima da cabeça do goleiro e caiu tranquilamente na rede adversária. Concordem, isso não é apenas bonito, mas também muito incomum porque para um momento desses acontecer muitos detalhes precisam coincidir. Foi uma demonstração brilhante de reação rápida e tomada de decisão instantânea, transformando isso em um milagre do futebol. No início de agosto, um amistoso entre Tottenham e Bayern parecia algo para poucos fãs, mas foi justamente ali que um jovem de 18 anos marcou um gol completamente insano. Após uma confusão na área, a bola sobrou para Jona Kuziasari, que sem pensar 2 vezes mandou de primeira no canto oposto. O goleiro vicário não conseguiu alcançar e o jovem atacante sueco estreou pelo Bayern de Munique com um gol incrível. Vale mencionar outro detalhe, Asari tem 1,96 de altura. O Bayern sempre foi conhecido por seus atacantes fortes e altos, e esse garoto pode muito bem se transformar em uma verdadeira máquina ofensiva. Lamine Yamal foi um dos nomes do futebol mais comentados nesse verão. 18 anos, festas, novos relacionamentos, contrato, a camisa 10 do Barça. Parecia que ele estava mais focado na mídia do que no campo. Apenas parecia isso, pois bastou La Liga começar para ele calar os críticos e mostrar quem ele é. Aos 94 minutos, Yamal recebeu na entrada da área, cortou para o centro e disparou um chute preciso, colocado quase no ângulo do Mallorca. O goleiro só acompanhou com os olhos. Foi um gol individual puro. Yamal driblou, obrigou os defensores a se chocarem entre si e abriu o corredor para o chute. O resultado foi um golaço que mostrou que o menino de 18 anos não esqueceu o que mais importa é a bola nos pés. Aos 38 anos, Lionel Messi continua surpreendendo e presenteando o público com gols de outro mundo. Um deles aconteceu em 17 de agosto em uma partida contra o Los Angeles. Léo recebeu a bola a cerca de 35 metros do gol, escapou facilmente do primeiro marcador, acelerou sobre o segundo e chegou à sua posição favorita. Ele chutou com a esquerda, não a perna mais poderosa, mas com precisão magistral para o canto inferior esquerdo. O goleiro saltou, mas Messi vem marcando gols assim durante toda a sua carreira. A bola passou muito perto da trave, não havia chance. E de modo geral, o mais surpreendente é que Léo estava em forma fenomenal de julho até meados de agosto. 16 ações de gol em 9 partidas e 5 vezes ele recebeu nota acima de 9. Vamos ao gol maluco do Brasil. O Atlético Mineiro recebeu uma falta de longa distância, e todos os olhos estavam em Hulk. Parecia óbvio que ele agora iria disparar seu canhão característico, mas em vez de chutar, Hulk inesperadamente passou para Gustavo Scarpa. Ele avançou
e com seu primeiro toque da rotação, executou um chute curvado em direção ao gol do Grêmio. A bola voou a uma velocidade incrível por 26 metros e passou bem abaixo da trave. Obviamente, os adversários esperavam ou um cruzamento ou um chute direto de Hulk, então não estavam preparados e simplesmente não tiveram tempo de impedir o chute. No final, Scarpa transformou o que parecia um lance inconveniente em uma verdadeira obra-prima. Vamos para a Alemanha, onde Eintracht e Werder Bremen se enfrentaram na primeira rodada em 23 de agosto. O jovem Cano Zoom, de 19 anos, recebeu a bola próximo ao semicírculo da área, deu alguns toques de preparação e deu um chute potente em direção ao gol dos visitantes. A bola voou com tanta velocidade que de repente já estava na rede, embora não tenha ido exatamente no canto. O goleiro simplesmente não teve tempo de reagir. Dá pra entendê-lo. O chute foi muito forte. Aliás, ele ainda contribuiu com 2 assistências no jogo. Portanto, espera-se que no próximo verão, o Eintracht o venda para um grande clube pelo valor habitual de 100 milhões de euros. Nicopas é um jovem talento do futebol argentino que atualmente joga pelo Como. No fim de agosto, o meio-campista de 20 anos marcou um gol impressionante de falta em uma partida da Série A. A distância para o gol era considerável, mas Nicopas não hesitou. Com a perna esquerda, ele deu um chute refinado por cima da barreira e a bola passando sobre a muralha foi direto para o canto superior do gol da Lazio. O goleiro saltou e quase conseguiu salvar, mas precisão e força fizeram seu trabalho. Nicopas se tornou o autor de um gol magnífico na primeira rodada do campeonato italiano e logo depois veio uma história igualmente interessante. Literalmente no dia seguinte, o Tottenham ofereceu 70 milhões pelo jogador. No entanto, o Como recusou. O Real insistiu, possuindo metade dos direitos do futebolista. E no próximo verão, o jogador formado na base retornará ao Bernabéu com uma opção de... Vamos agora para a partida da Copa da Liga Inglesa entre Coventry City e CoPR. A partida terminou em uma verdadeira goleada. Os mandantes venceram por 7-1, mas um dos gols merece atenção especial. Dame Victor Torg recebeu um passe de um companheiro. Com um toque controlou a bola e com o segundo imediatamente a curvou para o gol do time visitante. O chute não foi o mais forte, nem mesmo muito alto, mas voou de forma tão astuta que pegou o goleiro desprevenido. Ele se encontrou em uma posição incompleta e simplesmente não teve tempo de reagir. A bola acabou no fundo da rede e saiu um gol bonito. Claramente um dos melhores desta rodada da Copa da Liga. E a propósito, não foi coincidência que o Coventry tivesse vencido o adversário com tanta confiança. Algumas temporadas atrás, a equipe chegou às semifinais da FA Cup, onde só foi vencido pelo United nas penalidades. Novamente, somos transportados para o Brasil, onde em 28 de agosto Fabrício Bruno criou uma verdadeira obra-prima. O zagueiro central recebeu a bola bem no meio do campo, avançou com ela por cerca de 24 metros e em seguida meteu um chute que só pode ser chamado de fantástico. A bola subiu em um arco alto e caiu no canto esquerdo do gol do Atlético Mineiro, tocando a trave e de lá entrando no fundo da rede. Foi um gol impressionante do jogador do Cruzeiro. É notável que tudo tenha começado com sua corrida desde o círculo central. Parecia que o momento não prenunciava perigo, mas no final os espectadores viram um dos gols mais espetaculares do mês. Em 23 de agosto, o Milan perdeu de forma sensacional em sua casa para a Cremonese, um recém-chegado à Série A. E se você apenas viu o placar, provavelmente ficará surpreso com a forma do gol da vitória. Após um cruzamento pela lateral, Federico Bonazzoli se contorceu incrivelmente no ar e executou uma bicicleta lateral em direção ao gol de Mike Maignan. A bola foi direto para o canto inferior direito e o goleiro não pôde fazer nada. Marcar um gol assim contra o Milan e ainda por cima o gol da vitória é fantástico. Esse gol, é claro, evoca associações com o chute de Richarlison, mas na minha opinião o superou. Se o brasileiro teve uma versão um pouco mais leve, Bonazzoli conseguiu a bicicleta perfeita com as pernas cruzadas e a perna chutadora levantada. Uma verdadeira pintura. Em 27 de agosto, Karabag e Ferencváros lutavam por uma vaga na Liga dos Campeões. No minuto 83, os húngaros receberam uma falta de uma posição quase impossível. Mas Alex Toth decidiu chutar direto e fez isso de tal forma que a bola, com uma trajetória poderosa, passou sobre as mãos e a cabeça do goleiro e entrou no gol dos mandantes. O gol foi incrível, mas não foi mostrado adequadamente na transmissão ao vivo. O diretor de câmera errou a troca e apenas os espectadores nas arquibancadas puderam realmente apreciar a beleza do chute. Em estilo, o momento imediatamente lembrou o lendário gol contra o Real Madrid em 2019. No entanto, esse gol verdadeiramente inacreditável garantiu a vitória do Ferencváros por 3-2. Contudo, foi o Karabag que venceu no agregado das duas partidas, conquistando um ingresso para a Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história. E sem dúvida o melhor gol do mês na RPL aconteceu em 2 de agosto na partida entre Krasnodar e Dinamo Moscou. No minuto 87, quando tudo caminhava para um empate sem gols, John Córdoba recebeu a bola na beira do campo e então começou sua performance solo. Primeiro avançou lentamente em direção ao centro, depois girou e disparou de tal forma que o chute só poderia ser chamado de bala de canhão. A bola percorreu 21 metros em meio segundo,
balançou a trave e entrou no gol do Clube de Moscou. Não foi apenas um gol, mas uma verdadeira obra-prima de potência e precisão. Honestamente, alguém poderia ter defendido um chute assim? Afinal, até o goleiro se assustou quando a bola cruzou a linha do gol. E não só esse chute se tornou a principal atração do mês, como também deu ao Krasnodar uma dramática vitória por 1-0. Nos últimos minutos da partida, o que o português João Neves fez em 30 de agosto foi completamente fora do comum. Não, sério. Coisas assim acontecem no futebol provavelmente uma vez a cada bilhão de jogos. Já no 6º minuto começou a confusão na área do Toulouse. Após um chute mal sucedido de Dembélé, a bola sobrou para Neves. O jogador do PSG trabalhou a bola com o pé, recebeu no peito e disparou uma incrível bicicleta mandando a bola para o fundo da rede. Uma verdadeira obra-prima, um gol literalmente inventado do nada. E poderia parecer que a sequência pararia aí, mas não foi o caso. No minuto 14, outro momento na área. E novamente a bola está com João. Ele recebe de peito e novamente acerta de bicicleta. A bola segue uma trajetória incrível indo direto para o canto inferior esquerdo e termina no fundo da rede. O que foi aquilo? 2 bicicletas em 8 minutos em um mesmo jogo feitas por um único jogador. Este é o primeiro caso registrado nas 5 principais ligas da Europa. E o segundo gol sinceramente parecia exemplar. Técnica, execução, beleza, tudo perfeito. Mas nem isso foi o fim da noite. No minuto 78, a bola sobrou para o português fora da área e ele deu um chutaço para o canto superior, completando um hat-trick e o terceiro gol magistral da partida. O meio-campista defensivo marca 2 vezes de bicicleta e depois completa o terceiro com um chute potente de longe. Se você contar isso para alguém, dificilmente acreditarão. Mas aconteceu diante de nossos olhos. E o jogo em si foi uma loucura. Por exemplo, no final do primeiro tempo, o goleiro parisiense Lucas Chevalier defendeu 2 pênaltis consecutivos. Uma raridade incrível durante a partida, sem contar a disputa de pênaltis. O placar final foi 6-3 a favor do PSG. Além disso, o Toulouse marcou 2 gols nos acréscimos. Quem assistiu a esse jogo ao vivo teve muita sorte. Afinal, teve a chance de presenciar uma história de futebol única quase irreal. Bem, o melhor gol de combinação de agosto foi marcado pelos jogadores do Sparta Rotterdam. Aqui realmente vale mais a pena ver uma vez em movimento. Apenas 3 toques e a bola está no fundo da rede. Primeiro, um passe refinado em profundidade de um jogador. Depois, um elegante passe de calcanhar de um companheiro. E tudo isso é coroado por uma finalização incrível de Pelli Clement. Acabou sendo um ataque em que cada elemento parecia perfeito. São episódios como esse que fazem as pessoas dizerem: este é o gol onde tudo está perfeito. Para os fãs do Sparta e para os torcedores do Team Balls, esse momento certamente será o destaque do mês. Vamos agora para Ferran Torres, cujo gol foi espetacular, mas imediatamente se viu no centro de um escândalo. Aconteceu em 16 de agosto em uma partida contra o Mallorca. Tudo começou com um chute potente de Yamal. A bola atingiu a cabeça do defensor do time da casa, que imediatamente caiu no gramado. O árbitro não interrompeu o jogo, então os catalães continuaram o ataque. Após uma série de quicadas, a bola chegou a Ferran e o espanhol a enviou com um chute magnífico direto para o canto superior. O goleiro nem tentou reagir, ele apenas observou a bola entrar no gol, mas a alegria imediatamente deu lugar às discussões. Os jogadores do Mallorca exigiram que o gol fosse anulado porque seu companheiro ainda estava caído em campo. No entanto, embora o árbitro tenha levado o apito à boca, o sinal nunca soou, o que significa que o gol foi formalmente válido segundo as regras. Outra questão é o lado moral. Pode-se imaginar que o próprio Ferran ficou descontente ao ver como a beleza de seu chute se perdeu diante do calor da discussão. Agora vamos a Dominik Szoboszlai, que no último dia de agosto marcou uma verdadeira obra-prima em uma partida crucial contra o Arsenal. No minuto 83, o Liverpool recebeu uma falta. Szoboszlai, que atuou como lateral direito naquela partida, se aproximou da bola. Ele correu e carregou com tanta força que a bola voou em direção ao gol a uma velocidade furiosa, acertou a trave e entrou no fundo da rede dos Gunners. Não foi apenas um chute bonito, mas também incrivelmente importante. O jogo em si estava sem graça, e esse momento transformou a noite em Anfield em uma celebração. Além disso, foi o gol de Szoboszlai que deu ao time de Arne Slot a vitória que precisava. O Paris FC retornou à Ligue 1 pela primeira vez desde 1979, e a equipe marcou seu primeiro gol após a longa ausência de forma verdadeiramente espetacular. Ilan Kebal pegou a bola após um corte mal sucedido de um adversário, avançou da entrada da área em direção ao centro e inesperadamente disparou um chute venenoso ao gol. A bola voou com grande força e precisão absoluta, entrando instantaneamente no gol do Marseille e deixando Jerônimo Rulli sem chance de defesa. Esse gol deu esperança aos visitantes de uma pequena reação, mas a experiência dos mandantes prevaleceu. Os jogadores do Marseille responderam com 3 gols e levaram o placar a 5-2. No entanto, é esse chute que permanecerá na memória dos torcedores do Paris, pois se tornou um gol especial, o primeiro do clube na Ligue 1 após 46 anos de espera.
Na segunda rodada da Premier League, na partida entre West Ham e Chelsea, os torcedores testemunharam uma verdadeira obra-prima. Lucas Paquetá recebeu a bola no centro do campo, conduziu-a por cerca de 15 metros e, ao se aproximar da entrada da área, disparou com a perna esquerda. O chute foi colossal. A bola percorreu quase 30 metros e entrou na rede do gol dos londrinos. Robert Sanchez saltou, mas não conseguiu salvar o momento, embora o chute não tenha ido no canto. Foi um início brilhante de partida para os mandantes. Parecia que os Hammers haviam pegado o espírito do jogo, mas depois tudo mudou. O Chelsea aumentou o ritmo e marcou 5 vezes, garantindo uma vitória esmagadora de 5-1. O melhor gol individual de agosto, sem dúvida, pertence ao novato do Arsenal, Viktor Gyökeres. Após um passe em profundidade de um companheiro, ele correu para a bola e, pegando-a bem na bandeirinha de escanteio, iniciou a arrancada. 2 defensores surgiram imediatamente em seu caminho, mas esse atacante potente, com 1,90 de altura, os passou com facilidade, lembrando o estilo de Messi. Ele finalizou o ataque com um chute rasteiro e preciso contra o goleiro. A bola acabou no fundo da rede e foi o primeiro gol do sueco pelo Arsenal em partidas oficiais. E foi um espetáculo para se ver. Mais tarde, Gyökeres marcou de novo, convertendo um pênalti, e durante a comemoração provocou os críticos. Depois de ser zoado por arrumar direto o cabelo no jogo contra o Manchester United, Viktor passou a mão no cabelo de propósito. Não é só Messi que cria obras-primas pelo Inter Miami. Em 24 de agosto, o argentino Baltazar Rodrigues se destacou ao marcar um gol impressionante contra o DC United. Após um escanteio, a bola saiu da área e foi ali que Rodrigues se posicionou. Ele a pegou em um chute e disparou com força de canhão direto para o canto superior direito. O chute foi ao mesmo tempo potente e incrivelmente preciso. O goleiro se esticou, mas não conseguiu salvar sua equipe. Para Baltazar foi um chute realmente indicativo, bonito, espetacular e ao mesmo tempo importante. Afinal, foi graças a esse gol que o Miami conseguiu arrancar um ponto e evitar a derrota na partida. O Atlético teve um início ruim no campeonato. A derrota para o Espanyol e o empate em casa com o novato da Liga, Elche, claramente não agradaram os torcedores. Mas Julián Álvares pelo menos tenta levantar a equipe com sua habilidade individual. Na partida contra os catalães no minuto 37, os colchoneiros receberam uma falta a 25 metros. O argentino deu uma pequena corrida e executou o chute como se tivesse colocado a bola no canto superior com a mão. A barreira estava perfeita. O goleiro agiu de acordo com todas as regras, mas não há como resistir a tanta habilidade, não importa o quanto se tente. Foi uma falta perfeita, lembrando mais uma vez que Álvares é um dos melhores batedores de falta do mundo atualmente. É desagradável para os torcedores do Manchester United lembrar dessa partida, mas é impossível esquecê-la. O gol marcado foi simplesmente espetacular. Em 27 de agosto, os Red Devils enfrentaram o Grimsby na Copa da Liga, um time que joga na 4ª divisão da Inglaterra. Parecia um passeio fácil para o United, mas no intervalo o placar já estava 2-0. O novato Bryan Mbeumo começou a salvar a situação. O camaronês recebeu a bola próximo ao centro do campo, avançou uma distância considerável até a entrada da área e executou um chute refinado. Como uma bola de bilhar, a bola voou com precisão para o gol adversário. Chutes assim não são feitos por acaso. Precisão e frieza cumpriram seu papel. Aqui só resta notar a habilidade individual do francês. No final do jogo, Harry Maguire conseguiu empatar o placar e levar a partida para a disputa de pênaltis. Mas foi lá que, por mais duro que pareça, aconteceu uma vergonha. O United perdeu por 12-11 e foi eliminado do torneio, derrotado por um clube da 4ª divisão, cujo elenco era 250 vezes mais barato que o dos mancunianos. E talvez pela primeira vez em uma seleção assim, vamos falar de um gol marcado de cabeça, que aconteceu no mesmo jogo entre Atlético e Espanyol. Após um cruzamento de alta trajetória, Peremilla conseguiu se contorcer de forma incrível e alcançou o topo do gol com a cabeça a uma distância de 13 metros. A bola voou em um arco recuado para o canto esquerdo, não dando a Jan Oblak a menor chance. O esloveno se jogou com toda a força, mas não conseguiu salvar a equipe. Talvez gols assim nem sempre sejam fáceis de avaliar em termos de beleza, mas pessoalmente esse momento me impressionou. O disparo foi incomum e brilhante, e o mais importante, diversifica perfeitamente a seleção, lembrando que gols não são feitos apenas com os pés. No início da temporada, parece que o Barcelona decidiu competir consigo mesmo na beleza dos gols. E na segunda rodada contra o Levante, Pedri se destacou. Os catalães cobraram um escanteio. Após um passe de Yamal, a bola caiu nos pés do meio-campista. Pedri processou cuidadosamente e mandou pro pé direito, chutando com força para o gol. O chute não tinha o objetivo de ir no canto superior, mas graças à rotação a bola passou pelo goleiro e entrou na rede, deixando ele sem chances. Mas o valor desse gol não está apenas na beleza. Naquele momento, o Barça perdia por 2-0 e foi Pedri quem iniciou a reação de sua equipe. Em seguida veio um final dramático onde os catalães arrancaram a vitória por 3-2, literalmente nos últimos segundos. Mais uma virada que já está se tornando uma marca registrada do Barça.
Agora vamos para uma obra-prima da sexta rodada da RPL. O jogador do Akmat, Ismael Silva, primeiro protegeu efetivamente a bola com o corpo e escapou da marcação, em seguida disparou um chute em direção ao gol do Orenburg com força incrível. A bola subiu em uma trajetória alta, bateu no travessão e quicou para dentro da rede. Este não é apenas um gol, é um conto de fadas, que beleza. E a proteção da bola com o corpo seguida da finalização precisa que o goleiro não conseguiu alcançar. Tudo saiu perfeito. E nós retornamos à Inglaterra mais uma vez, mas não para a Premier League, e sim para o Championship. No dia 23, na partida entre West Bromwich e Portsmouth, Michael Johnson marcou um gol elegante. Após receber um passe de um companheiro, ele não procurou opções de passe, mas decidiu finalizar ele mesmo. Chutou da entrada da área de cerca de 23 metros. A bola girou lindamente e foi direto para o canto esquerdo do gol. E um instante depois entrou no fundo da rede. A reação do goleiro disse tudo. Ele apenas ficou parado observando a bola passar sem nem ter tempo de pular de verdade. Foi um momento em que a beleza do chute se combinou com o desespero do adversário. E se o gol em si não impressiona as emoções do comentarista, certamente passam o clima. O choque dele com o chute de Johnson é percebido em cada nota. The ball stays on the edge of the box. Mikey Johnston onto his right foot. Oh, there it is! What a goal! That is spectacular from Mikey Johnston. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!